por isso sejam todos bem-vindos à segunda sessão do Destrava-Línguas. Este é o novo projeto da nossa associação que visa promover a discussão de temas relevantes e fraturantes que esteja na ordem do dia. Queremos com esta iniciativa trazer os principais intervenientes para o debate e dar voz à população que poderá sempre participar em todas as sessões. Hoje queremos discutir sobre participação cívica juvenil, que presente, que futuro. Ao longo do debate vamos tentar responder algumas questões como: em que estado está a participação cívica juvenil em Portugal? Que medidas devem ser tomadas para estimular a participação política dos jovens? As associações juvenis devem adaptar-se às novas necessidades da juventude? A voz dos jovens consegue converter-se em poder de decisão? Para nos ajudar a compreender estas questões temos connosco o Dr. Daniel Seabra, a doutora Marta Maciel e o Dr. Vítor Dias, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Agora vou fazer uma breve apresentação dos nossos convidados. O Dr. Daniel Seabra é licenciado em Antropologia pela Universidade Fernando Pessoa, é mestre em Antropologia pela Universidade do Minho e doutorado em Ciências Sociais, no ramo da Antropologia Social e Cultural, pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Atualmente é docente da Universidade Fernando Pessoa e investigador do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais e desenvolve investigação sobre claques de futebol, o movimento ultra e o liganismo. A doutora Marta Maciel é licenciada em Animação Sociocultural com uma especialização em Educação Infantil e Básica Inicial. Tem uma pós-graduação em Gestão Cultural e o MBA Executivo em Gestão Autárquica com especialização em Empreendedorismo e Comunicação. É atualmente estudante de doutoramento sobre o tema Equidade e Inovação em Educação na Universidade de Santiago de Compostela, com investigação sobre políticas culturais municipais. E é também técnica superior de animação sociocultural no Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Barcelos, formadora e facilitadora em projetos artístico-expressivos. O Dr. Vítor Dias é licenciado em Ciências da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, foi membro fundador e antigo presidente da Federação de Associações Juvenis do Distrito do Porto, foi diretor regional do Norte do antigo Instituto Português da Juventude, o IPJ, e delegado distrital do Porto do IPJ. Foi chefe da Divisão Municipal de Promoção da Empregabilidade da Câmara Municipal do Porto e é atualmente diretor regional do Norte do Instituto Português do Desporto da Juventude. Antes de iniciarmos o debate, gostaria de informar a nossa audiência que a sessão vai ser conduzida inicialmente no nosso painel e depois faremos uma breve discussão sobre o inquérito que foi realizado nas passadas semanas. E de seguida a discussão alarga-se à nossa audiência lá em casa, que poderá dar a sua opinião e fazer questões na caixa de comentários ao longo da sessão. Sem mais demoras, vamos à discussão. E gostaria de questionar o Dr. Daniel Seabra sobre a taxa de abstenção nas várias eleições tem vindo a subir constantemente desde a década de 70. Este aumento progressivo da taxa de abstenção pode ser interpretada como um sintoma que ilustra a participação cívica global em Portugal e que indiretamente afasta os jovens da política? Ora, boa noite a todos os presentes. Um cumprimento especial também e sobretudo àqueles que a esta hora fazem a gentileza de nos ouvir. Gostaria, antes de mais, de agradecer o convite que me foi endereçado e sublinhar que estou aqui a participar neste debate com todo o gosto e espero dar algum contributo para o mesmo e, sobretudo, para suscitar algumas questões. A questão que levanta é uma questão que não tem uma resposta muito simples. É verdade que os números da abstenção têm sido maiores, mas não creio que se possa inferir imediatamente que isso significa uma perda de participação cívica, porque a participação em eleições com o voto não é a única dimensão da participação cívica. Relativamente aos jovens, há também algumas dimensões que precisamos de considerar, porque temos uma certa tendência para, e eu vou já à abstenção, vou já comentar este aspecto específico da abstenção nos jovens, porque ela também existe e há alguma insatisfação
para com a política existe e é claramente demonstrada nos diversos estudos de âmbito nacional que foram efetuados, mas gostava só de sublinhar um aspecto quando nos reportamos aos jovens. É certo que existe um grau de homogeneidade quando falamos de jovens, e essa homogeneidade, enquanto categoria social, é sobretudo conferida pela dimensão etária, ou seja, geralmente considera-se que os jovens estão enquadrados dentro de uma determinada faixa etária que, curiosamente, tem-se alargado ao longo do tempo. Porquê? Porque algumas das dimensões que marcam a passagem dos jovens para a condição de adulto, ou seja, aquilo que contribui do ponto de vista de condição social para a transição da juventude para uma idade adulta, como seja a assunção de uma responsabilidade profissional satisfatória, a assunção de uma responsabilidade familiar e parental, é feita cada vez mais tarde. E isso tem levado até, quando comparamos os critérios pelos quais consideramos os cidadãos portugueses jovens, há algumas alterações nos estudos. Por exemplo, eu quando terminei a minha investigação do ponto de vista etário, os estudos desenvolvidos a nível nacional, sobretudo pelo Instituto de Ciências Sociais, classificavam os jovens entre os 14 e os 29 anos. Hoje, na categoria de jovens, já criamos duas subcategorias. Uma primeira, que se reporta aos jovens entre os 15 e os 24 anos, e depois dos 24 aos 34, portanto um pouco mais tarde, já consideramos jovens adultos. Para além de algum consumo ao nível da cultura e do lazer, que é, digamos, semelhante e confere uma certa homogeneidade, nós não nos podemos esquecer, e este ponto eu gostava de sublinhar como nota prévia à partida, até porque ele influencia muito aquilo que podemos pensar e podemos analisar sobre a juventude em Portugal. Temos de olhar também para esta categoria social, os jovens, como algo bastante heterogéneo, em função da ruralidade, em função da urbanidade, em função do nível de escolaridade, em função da classe social, e, portanto, não podemos esconder e generalizar as nossas considerações sobre a juventude numa categoria homogénea, porque não é disso que de facto se trata. Ora, relativamente à questão que me coloca, os dados são curiosos porque têm algumas nuances. Primeiro ponto, os dados parecem mostrar que, quando comparados com a generalidade da população, os jovens conseguem ter um pouco de mais interesse pela política, ligeiramente mais interesse do que a generalidade da população, mas manifestam, porém, uma insatisfação maior com a democracia que estão a viver. E quando estes dados recolhidos naquele estudo mais recente que eu consegui encontrar, que se reposta de âmbito nacional e com uma amostra bastante significativa, acima de 1 milhar de jovens, é curioso verificar que este ponto, ao contrário do que desejamos, e eu pessoalmente, que é um maior interesse na participação cívica e na defesa da democracia, a insatisfação com a democracia parece ter aumentado desde 2007, quando comparamos com 2015. E este é um dado que não me agrada, mas que, pelos vistos, é revelado por quem estudou estes assuntos. Para além disso, os dados são também reveladores daquilo que eu há pouco estava a referir, ou seja, esta insatisfação surge sobretudo nos mais jovens, onde há também um maior desinteresse. São jovens que estão ainda numa fase inicial, carreira estudantil, quando estão empregados num emprego mais precário também, há também, registra-se também um grau de insatisfação um bocadinho mais baixo naqueles jovens que têm um nível de escolaridade mais baixo também. Nos jovens adultos, portanto na categoria acima dos 24 e dos 34 anos, já encontramos mais algum grau de satisfação. Outro ponto essencial, não podemos reduzir o interesse pela política apenas e só à dimensão
eleitoral e partidária, porque há um conjunto de outras iniciativas, nomeadamente a participação em clubes, associações juvenis e em outras vias de participação cívica que estão para além da dimensão política, no sentido partidário, e que, obviamente, têm de ser considerados, porque a participação cívica não se pode reduzir apenas a um ato eleitoral, e a participação numa sociedade democrática não se confina apenas a depositarmos o voto numa urna. Nisso, na verdade, há formas diversas de envolvimento juvenil, não sem que tenhamos de sublinhar que no campo estritamente político e partidário, isso aqui já é um juízo de valor, eu gostaria de ver uma maior participação, um maior interesse por parte dos jovens, e isso até na minha investigação eu detetei. Há uma insatisfação geral, um discurso geral que vai no sentido de apontar aquele discurso de senso comum que estamos habituados, no sentido de apontar aos políticos um discurso generalizador, não se interessam por nós, o que querem é governar-se, todo aquele discurso muito associado até configura um certo populismo, todo um clima de suspeição em torno da carreira política, que é um discurso que eu encontrei na minha própria investigação, que é muito perfilhado dos jovens, querem lá saber de nós, e um dos aspectos que foi também focado, que é muito curioso, é que esse discurso de insatisfação surge precisamente naqueles que têm menor nível de escolaridade ou que ainda não têm um emprego satisfatório. Há uma opinião que fica mais positiva à medida que os jovens vão conseguindo uma melhor inserção no mercado de trabalho, um trabalho mais estável. Parece haver uma correlação direta entre a insatisfação da sua vida cotidiana, sobretudo ao nível do trabalho, que é uma das questões que mais preocupa a juventude em Portugal. Há uma correlação positiva entre precisamente a crítica e a insatisfação com o regime democrático e a sua condição social. Apesar de tudo, não podemos esquecer de uma coisa que é muito importante e que a todos nós, penso eu, deverá conferir algum grau de satisfação, que é um aumento consolidado da generalidade dos níveis escolares, que é algo que se deve registar também. Creio que já me terei alongado, peço desculpa. Muito bem, professor. Perguntava-lhe se quisesse dar uma nota muito breve sobre a sua opinião do papel que a escola deve ter na educação cívica dos jovens. A disciplina de cidadania de que tanto se tem falado pode preencher algumas lacunas nessa formação cívica dos jovens? Eu estou convencido que sim. Creio mesmo que muita da polémica em torno dessa disciplina que surgiu em consequência daquilo que foi entendido como uma reprovação, claro que houve por parte do Sr. Secretário de Estado um desmentido e um texto no público que curiosamente li hoje. Eu acho que a polémica foi desproporcional e também despropositada. Eu penso que sim. É certo que na prática concreta, em algumas escolas, poderão ter sido cometidos erros, não digo que não, mas do ponto de vista curricular, eu sou favorável à existência dessa disciplina. Eu consultei o programa e a generalidade das temáticas pelo mesmo abordadas não me oferece qualquer tipo de objeção, e estou até convencido que e aquilo que estava em jogo, ou seja, o direito dos pais assumirem uma cota-parte da responsabilidade em termos de opção da educação não deve ser sonegado, não é isso que está em causa, mas creio que à escola compete também fomentar um denominador comum que possa promover a participação cívica e a coesão social. Não podemos deixar ao livre-arbítrio também, ao completo livre-arbítrio das crenças pessoais, sabe-se lá quais, não é? A educação dos nossos jovens,
e, portanto, deste dualismo entre uma socialização primária, ou seja, uma educação dentro do seio familiar e a escola, acho que as duas devem estar contempladas, e daquilo que a documentação que podemos consultar nos revela, eu tenho uma opinião bastante favorável à existência dessa disciplina, sem prejuízo dos ajustes concretos que em cada escola poderão ser feitos, e nem tudo correrá bem, assim como a matemática, a geografia e o português provavelmente não será bem ensinado por professores, obviamente. Muito obrigado, professor. Vou agora, então, à doutora Marta Maciel. Que medidas considera necessárias para incentivar a participação política dos jovens? Acha, em particular, que os conselhos municipais de juventude dão resposta aos interesses da juventude? Ou o facto destes órgãos serem apenas consultivos condena-os à marginalização pelos executivos municipais? Então, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, para estar aqui hoje a refletir com vocês. As perguntas, efetivamente, não são fáceis e não têm respostas objetivas. Eu gostaria de salvaguardar que estas questões têm sempre que ser vistas em função do contexto em que elas acontecem, e que não me parece que haja uma uniformização ao nível do território, de Portugal, em que possamos dizer que todos os territórios têm as mesmas questões no que diz respeito à participação. Como disse o Dr. Daniel Seabra, eu também tenho a percepção de que os jovens têm muito interesse pela vida social, pela política, inclusive. O que me parece é que eles são cada vez mais seletivos relativamente àquilo em que escolhem participar. E essa seletividade também existe porque eles têm acesso a muito mais informação e por isso conseguem escolher aquilo em que querem participar. E acho que estão menos disponíveis para passar cheques em branco relativamente à sua participação. Cada vez mais os jovens são mais reivindicativos daquilo que são as consequências da sua participação, e muitas vezes esta questão de a sua participação não ter efeitos vinculativos, quer a nível político, mas também a nível associativo e a nível das organizações que existem na sociedade, faz com que isso afaste os jovens da participação. Então, parece-me que também temos uma questão que tem a ver com a representatividade. Eu acho que cada vez mais é difícil incluir todos os jovens de um território em meia dúzia de associações que os representem. E há esta questão de se nós estamos a participar enquanto indivíduos ou enquanto associações que representam outros indivíduos. Ou se quisermos falar em jovens, de que forma eu posso, enquanto jovem, em nome próprio, ter a minha participação e não apenas ser representada por uma associação ou por uma instituição ou por um órgão de poder local, seja uma junta de freguesia ou uma câmara municipal. Então, esta questão da representatividade levanta algumas questões cada vez mais junto dos jovens, porque nós temos, e isto para mim é uma coisa muito positiva, a diversidade é cada vez maior. E as pessoas gostam de se ver representadas na sua diversidade. E se calhar nós ainda não temos, ao nível da representação, a capacidade de representar tanta diversidade como nós temos nas camadas jovens. E isso é uma questão importante que nos remete para as questões da democracia representativa ou da democracia participativa, que são questões que se levantam de como é que é esta participação dentro da nossa democracia. E enquanto medidas, eu acho que há aqui, para mim, há uma questão que tem a ver com o foco, onde nós colocamos a nossa atenção. Quando nós falamos desta questão da participação dos jovens, normalmente colocamos o foco nos jovens, mas a minha questão não está nos jovens, está na questão política, na questão dos decisores políticos. Se
calhar nós temos que colocar a questão é de que forma a forma de fazer política, de estar na política, pode permitir que os jovens e todos os cidadãos tenham uma participação mais ativa, mais eficaz, mais direta naquilo que é a capacidade de fazer parte das decisões que dizem respeito a todos. E se os jovens participam em muitas outras coisas, a questão não é a participação dos jovens, porque eles efetivamente participam. A questão é eles não quererem participar ou não se identificarem com determinada forma de fazer política, ou determinada forma de fazer associativismo, ou determinada forma de intervenção local. E esta é a questão de percebermos porque é que não há esta identificação com a forma de fazer política ou com a forma que nós atualmente temos de estar no associativismo. E aqui parece-me que existem algumas questões. Uma é uma questão de comunicação, da forma como se comunicam as problemáticas que temos, tanto ao nível do associativismo como ao nível da política local. Às vezes há um déficit grande de comunicação das problemáticas, e há também uma grande dificuldade de se fazer um acompanhamento de como depois acontece o desenvolvimento dessas problemáticas ou dessas causas. Os jovens são convidados a participar numa primeira fase, mas depois, em termos de comunicação, não há um acompanhamento de como as coisas acontecem. Isso faz com que as pessoas depois se desmotivem, porque até poderiam ter participado numa primeira fase, mas depois perdem uma noção do que é que aconteceu com a sua participação. Isto também tem a ver muito com as questões vinculativas da recolha dessas opiniões das pessoas, que é esta sensação que os jovens têm, e vou só falar dos jovens, porque acho que a generalidade das pessoas tem esta sensação de que são chamados a participar, mas depois aquilo que se faz com a opinião deles não é vinculativo. As associações ou o poder político faz aquilo que bem entende, independentemente daquilo que são as opiniões dos jovens e das populações. Então, era importante que esta participação fosse mais vinculativa. E no que diz respeito especificamente aos jovens, eu acho que há uma questão muito importante, que é abrir espaço para que os jovens possam participar na ação. Os jovens são, por natureza, pessoas ativas, enquanto que os adultos têm uma vida muito ocupada e muitas vezes para eles é suficiente manifestar a sua opinião e dizer de que forma é que gostariam que fosse. Os jovens gostam também de participar na forma como as coisas são feitas. E às vezes, quer a nível do associativismo, quer a nível das políticas locais, a intervenção deles é só na primeira fase, em dar opinião. Depois, o como se faz, já não tem a intervenção nem a participação das pessoas. E às vezes o como se faz toda a diferença, porque nem sempre as pessoas manifestarem a vontade do que querem que seja feito, significa que concordem que seja feito daquela forma. E muitas vezes a forma como as coisas vão ser feitas não são discutidas também, não é? E isso às vezes faz toda a diferença na participação e na intervenção. E depois, para terminar esta questão, para não me alongar muito, há uma outra questão relativamente à participação que me parece que é importante, sobretudo na questão da política local, que é a capacidade que deveria existir dessa participação ser individual. Há muita capacidade de, ao nível do poder local, apoiar a participação que é institucionalizada, que é representativa de um conjunto de pessoas, mas se eu enquanto indivíduo tiver um projeto para a minha comunidade e o quiser implementar, eu terei muitas dificuldades em fazê-lo com o apoio das instituições enquanto indivíduo. Ou seja, a minha capacidade de participar individualmente, dentro da diferenciação que cada pessoa é muito limitada. E isso também acho que afasta um pouco os jovens da participação, porque
se eles não se sentirem representados por quem lá está e pelas associações que existem a nível local, terão pouco espaço para poder ter uma participação ativa. Muito não sei bem. se respondi às questões, Paulo. Acho que sim, acho que ofereceu aqui alguns pontos muito interessantes da reflexão. Relativamente à questão dos conselhos municipais, efetivamente eu acho que ajudaria muito se eles fossem mais vinculativos e que também traz essa questão de, muitas vezes as pessoas que estão nos conselhos municipais representam associações e é importante haver a possibilidade de o cidadão anónimo, digamos assim, muito entre aspas, poder ter uma participação nos conselhos municipais. Pronto, e esta questão deles não serem meramente consultivos parece-me essencial para poder responder às questões da participação. Muito bem. Olha, pegando no que nos disse, é um bom início para a pergunta que eu gostava de dirigir ao Dr. Vítor Dias, que é, segundo o Conselho Nacional de Juventude, a participação juvenil deve ser entendida não como mera auscultação. Os jovens devem gerar ideias, desenhar os projetos e convidar os decisores políticos a fazerem parte deles, sem nunca perder o poder de decisão. O que eu gostava de questionar é, as estruturas juvenis conseguem realmente ter poder de decisão e a que níveis? O que falta fazer? Obrigado, muito boa noite, Paulo. Em primeiro lugar, saudar a minha colega e o meu colega de painel, o Daniel Seabra e a Marta Maciel. Obviamente agradecer também à Associação Amarense, que é também uma das referências da participação e do associativismo no distrito de Braga e na região norte. Saudar todos os amigos que tenho aí nessa associação e dizer que é um gosto estar aqui a participar convosco neste debate. Bom, em relação às perguntas em concreto, enfim, eu julgo que parte das respostas, lá está, isso não tem respostas simples, são sempre questões multidimensionais, multissetoriais e com fatores também diversos e, portanto, essas questões são sempre muito complexas, não complicadas, mas complexas de abordar, porque têm que ser abordadas em todas as suas dimensões e por vezes é difícil. E julgo que ambos os colegas, quer o Daniel, quer a Marta, já abordaram aqui muitas questões que podiam evidentemente servir de resposta ou de hipótese de resposta para a questão que foi colocada. Desde logo as formas de participação, do que é que nós falamos quando falamos de participação, se falamos da participação individual, se falamos de participação coletiva, se nós temos uma cultura de participação e se historicamente em Portugal se ensina, se ajuda as crianças e os jovens a participar. Os estudiosos, aqueles que estudam estas matérias, dizem que a participação começa a ensinar-se ou a praticar-se no berço, não é? Na família, depois na escola, depois nas associações, no clube de futebol, na política e por aí fora e assim sucessivamente. Depois é o modelo, tínhamos que falar também no nosso modelo, lá está, aquilo que em Portugal nós temos como modelo de sociedade, como modelo de democracia, a Marta já disse bem, é um modelo de democracia representativa, enfim, que é o que é comumente aceito pelos diferentes, aliás, na maioria dos países é assim que as coisas funcionam, porque, e essa era a primeira questão que eu colocava também para debate e até em jeito de provocação à Marta, que o problema aqui é como é que individualmente se consegue participar ou dar voz individualmente a cada um dos cidadãos. Esse é que é o problema que eu julgo que nunca ninguém resolveu, porque se nós chegarmos a um município como Amares, que tem 15 ou 20 mil habitantes, não sei, e se todos chegassem com uma ideia, a questão é como é que isso se resolvia, como é que isso se aplicava, que eu julgo que essa que é a questão de quem estuda estas matérias sempre coloca, não é? Tem que haver aqui, de alguma maneira, um consenso, alguém que represente, alguém que, de alguma forma, possa ser o interlocutor, digamos assim,
de uma comunidade, de um grupo, enfim, um conjunto de pessoas. Posto isto, a questão do CNJ, que supostamente representa a juventude portuguesa, mas lá está, será que representa? Será que todos os jovens portugueses sabem que existe o CNJ, o que é que ele faz e para que é que existe? Eu conheço bem, faz um papel tem um papel muito importante, um papel essencial, mas provavelmente precisa de melhorar e aprimorar as suas formas de participação e de representação, de forma a que possa chegar à maioria dos jovens, evidentemente. A questão que o Paulo colocou faz sentido, na minha interpretação, evidentemente, que é nós, eu encaixo nesse escalão, os decisores políticos, e isto também é da sociologia, a sociologia da educação. Às vezes, estas questões da participação ou de dar a voz ou de implicar e envolver as pessoas é um bocadinho retórica, não é? Nós pomos as pessoas a participar para decidirem aquilo que nós queremos decidir, e depois dizemos, ok, vocês até disseram que sim, vocês até estavam lá e concordaram com aquilo que a gente diz, e portanto às vezes estas questões da participação são complexas, mas na verdade Portugal, por exemplo, esteve no que as questões da juventude diz respeito, foi pioneiro numa coisa que se chamava a cogestão. Na década de 90, julgo eu, já não me lembro bem, mas na área da juventude, o Instituto da Juventude à época tinha no seu Conselho de Administração representantes dos jovens, das associações juvenis, um representante do CNJ, um representante da FNAJ, julgo eu. No Conselho de Administração isso foi algo inovador a nível europeu, e que depois terminou, enfim, por razões diversas, que cabe-me aqui comentar e sequer discutir, mas foi um modelo que eu acho que podia perfeitamente ser replicado. Eu dou aqui assim alguns exemplos, um que é muito óbvio e evidente, a Casa de Juventude de Amarante, aqui no Norte, e é um modelo, se calhar, que merecia outro tipo de atenção e outro tipo de análise. Eu participei nesse processo à altura, mas Amarante tinha um espaço, uma antiga escola primária, um sítio que era para ser um centro cultural, teoricamente, e que depois, durante ali uns tempos, alguns anos, aquilo foi requalificado e não tinham o que lhe fazer. E foi decidido entregar a sua gestão a uma associação local, que neste momento deve ser, em Portugal, se calhar das associações que mais jovens estrangeiros recebe, que mais intercâmbios faz, que faz formação. É um modelo de sucesso de uma Casa de Juventude Municipal que é gerida por uma associação, em parceria com o próprio município. Estou a dizer isto porque esse é que é o caminho, é que, quer ao nível municipal, eventualmente a nível nacional, se de facto caminhe para modelos onde os jovens participam nos processos de decisão. Havia um amigo meu que dizia, não é preciso os adultos decidirem pelos jovens, basta perguntar-lhes a eles o que é que eles querem fazer, eles sabem muito bem o que é que querem para a sua vida e para os seus processos. E, portanto, e estas coisas, por vezes, não estão em consonância, porque eu dou outro exemplo aqui, e, pronto, eu sou diretor regional do IPDJ, e, portanto, sou decisor político, estou à vontade e eu gosto de ter sentido crítico para mim próprio, e nós também não podemos fazer tudo, nem temos soluções para tudo, mas temos que ter a humildade de reconhecer que nem tudo está bem, que é para podermos evoluir. E sozinhos também não conseguimos, não é? Mas dou-vos um exemplo muito simples sobre as questões da participação ou da falta dela e das coisas depois não baterem certo e não estarem em consonância. Em Portugal existe uma lei, o direito de associação de menores,
qualquer jovem com mais de 14 anos pode associar e criar uma associação. Mas depois não podem receber apoios financeiros do Estado, porque um jovem com menos de 16 anos não pode abrir uma conta, se não for com os pais ou com um adulto, não sei o quê. Portanto, isto não faz sentido. Portanto, para haver participação, não basta decretar, é preciso haver condições, como se costuma dizer, objetivas e subjetivas para que isso aconteça. E, portanto, isto compete-nos a cada um de nós. E também é preciso que os jovens queiram efetivamente participar. Nós somos o Instituto Português do Desporto e da Juventude, nós somos o Instituto Português das Associações. Portanto, existem programas, e julgo que mais para a frente vamos falar sobre isso, existem programas para associações e para jovens individualmente constituídos. Os jovens portugueses já aprovaram, e às vezes a mim incomoda-me um bocado como é que os dados, como é que são recolhidos alguns dados sobre a participação e sobre outras coisas. Não sei se todos medimos as coisas da mesma maneira, com as mesmas ferramentas, com os mesmos instrumentos. Porque os jovens portugueses participam muito em ações de voluntariado, participam muito em ações, em associações juvenis, em clubes desportivos, em IPSS, em múltiplas formas de participação, e não sei se isso conta, se nós estamos a contar com esse tipo de participação social e cívica, e portanto, enfim, acho que nós temos que melhorar muito as formas de participação. Aquilo que o Daniel disse no início, para mim faz todo sentido e sinto isso todos os dias, e há um certo discurso de que, sobretudo na participação política, partidária, tal qual a conhecemos, de que os políticos são todos iguais, são todos uns corruptos, não vale a pena participar. Isto é o pior que pode haver. Primeiro, não é verdade. Exatamente. E segundo, de facto, retira os jovens destes processos. Depois, é preciso que os adultos, de facto, deem vez e voz e palco aos jovens para eles poderem decidir algumas coisas. Aquilo que a Marta dizia, os Conselhos Municipais de Juventude, na minha opinião, e sou diretor regional do IPJ, não faz sentido nenhum esta lei, não tem lógica, não faz sentido. E, portanto, tem que ser mudada, tem que ser alterada, porque existem exemplos que provam que os jovens são capazes de construir coisas, de ser responsáveis tanto como os adultos e de construírem hoje um futuro que querem para si. Mas lá está, deixem-me, e já me estou a alongar muito, dizer que nós também nos queixamos muitas vezes que os jovens não participam, nós, e falo dos adultos, participam um pouco, não sei o quê, mas também quando eles começam a participar demais e começam a ter muitas opiniões, a gente também quer que eles fiquem, calma aí, porque isto são questões de relações de poder e tal. Portanto, a participação é algo que, enfim, tem muitas nuances. Obrigado, Dr. Vítor. Antes de avançarmos, deixo só algum espaço para fazermos alguns comentários cruzados com o que foi dito. Não sei se a Marta ou o Daniel gostaria de responder ou intervir. Sim, gostava de tomar as palavras ditas agora pelo Dr. Vítor Dias na sua... sim, pelo Vítor na parte final da sua valorosa intervenção, e sublinhar que eu tentei apenas e só reproduzir a Vox Populi, porque eu não concordo nada com isso. Ou seja, eu acho que os políticos não são todos corruptos, acho que muitos dão o seu melhor com sacrifício pessoal das suas vidas familiares, sobretudo nas hierarquias intermédias. Agora, o que eu tenho encontrado, enfim, aí há alguma experiência pessoal da minha parte, é que por vezes há, digamos assim, eu não vou intelectualizar ou citar autores, mas há um certo movimento da parte de determinados partidos de fechamento e tentativa e uma estratégia excludente daqueles que, não sendo filiados no partido ou nem sequer simpatizantes, possam servir-se do debate para exprimir as suas ideias.
há uma lógica corporativa de defesa do partido e, sobretudo, uma lógica que de certa forma, se consegue identificar em algumas juventudes partidárias, que parece às vezes prefigurar um certo carreirismo, ou seja, uma aposta por uma determinada via política ou partidária para conseguir resolver alguns dos seus problemas no plano profissional, que não me parece positiva. E eu gostava de sublinhar outra coisa. Eu valorizo a participação cívica noutras esferas, nas associações, como disse, nos grupos desportivos, questões relacionadas com o ambiente, na luta contra o racismo, tudo isso é muito válido. Mas, com isto, e valorizando tudo isto, não estou a excluir a participação em partidos. Continuo a achar que é um excelente veículo de intervenção. Agora é preciso que as lógicas internas dos partidos e a sua cultura organizacional incentive essa participação sem que isso possa ser considerado numa lógica de inclusão e de exclusão. Tu não diverges de nós, vai-te embora, se queres estar aqui, assina, tens de ir colar cartazes, disciplina partidária, caladinho, ou seja, toda essa lógica, toda essa orgânica do poder, da reprodução do poder, de estratégia, eu acho que em muitos casos afasta os jovens da política. Por fim, gostava só de sublinhar, tudo isto que eu disse é, a meu ver, uma demonstração que as realidades são bem mais complexas do que o discurso da Vox Populi e também de um certo discurso da comunicação social que, por vezes, parece querer ser moralizador e regulador e fiscalizador da democracia e da ação dos políticos, sabendo nós que nem sempre a própria comunicação social pode ser apontada como um exemplo dessa moralização. E, portanto, neste contrato social que temos de estabelecer todos na defesa da democracia, também temos de chamar à discussão e à responsabilidade a própria comunicação social. Muito obrigado, professor. Não sei se a Marta queria dizer alguma coisa, porque eu não sei, professor Daniel, eu não sei se passou das minhas palavras algo. Não, eu percebo que é um estudioso que estuda e que não é a sua opinião e que... Sim. Sim, isto é claro. Não passou, Vítor, não passou, eu sei que não. Sim. Em nenhum momento eu entendi que disse que eu perfilhava esse discurso. Certo. O que eu gostava de sublinhar é precisamente a discordância. Claro. Eu não concordo com essa Vox Populi, porque é muito fácil noticiar as acusações do Ministério Público, é mais difícil dar a mesma primeira página às acusações do Ministério Público. Isso é fácil. Não me parece que o critério seja semelhante quando os senhores juízes absolvem essas pessoas. Sim, era isso. E eu queria pegar nas últimas palavras que disse em relação à comunicação social, que eu acho que é muito importante e que tem toda a razão, e ligava isto às questões da informação ou das tecnologias da informação e da facilidade com que hoje temos acesso à informação e que nem sempre a sabemos tratar e saber distinguir aquilo que é verdade e que é mentira. E de facto hoje a comunicação é muito fácil crucificar uma pessoa na praça pública sem antes ela ser condenada nos tribunais. A comunicação social, eu diria que, enfim, nós temos um problema em Portugal, e agora vou generalizar, nem sequer tem a ver com estas questões, mas eu acho que esta questão da sobrevivência dos meios de comunicação social, exatamente, no vale tudo, acaba por ser contra a informação e enfim, eu diria que até estamos um bocadinho entregues a um conjunto de pessoas que fazem opinião, muitas vezes sem conhecer bem os processos, e que influenciam erradamente e negativamente esses processos, inclusive as questões da participação política, como disse bem. E contribuem para a degradação, muitas vezes injusta, da imagem da democracia. Claramente.
Vamos ter de continuar. Obrigado. E dão espaço a discursos antissistémicos extremistas nos quais eu não me revejo minimamente. Ora, e lutarei sempre. E é lutarei um terreno sempre fértil, é um terreno fértil para nós, como dizia alguém, nós, em relação às questões dos custos da educação e da cultura, nós não precisamos de experimentar, porque já tivemos esse preço durante 50 anos. Portanto, é melhor não voltar lá. Claro, exatamente. Vamos tentar avançar, embora divergimos aqui um bocadinho, mas como... É participação, Paulo. É produtivo, até custa avançar, mas tem mesmo de ser. Mas eu não vi divergência, não encontrei nenhuma divergência, curiosamente. Não, pronto, ok. Só se for o Paulo que tem divergência. Eu não tenho divergência, é só que, embora o foco na comunicação social tenha o seu lugar, talvez aqui temos de avançar para outras questões. Mas eu não pus o foco aí. Aquilo que eu disse é que também tem de ser chamados a esta reflexão sobre a democracia, não é? Sim, claro. Paulo, e pegarem exemplos positivos e muito importantes de jovens, milhares, claro, todos os dias contribuem muito para o desenvolvimento das comunidades e que nunca são ouvidos nem vistos. Sim. Não sei se a Marta gostaria de comentar alguma coisa ou se podemos avançar. Eu só gostaria de dizer, relativamente aos modelos de participação, e obviamente a questão coloca-se quando há uma grande insatisfação com os modelos que existem, eu acho que nos falta um pouco uma cultura de experimentação e de podermos ter a coragem de experimentar novos modelos, mesmo correndo o risco de chegarmos à conclusão que eles não funcionam, e arriscar, partindo do princípio que pode ser um risco, mas toda a experimentação pode ser um risco, arriscar criar com os jovens, novos modelos de participação e implementar novos modelos de participação, avaliar esses modelos, redesenhar esses modelos se mesmo assim não forem ainda os modelos que respondam às necessidades, mas acho que nos falta, a nível da massa associativa e da massa política, esta capacidade de ter esta cultura de experimentação e de arriscar algo novo, mesmo que saia muito daquelas linhas que nós estamos habituados dentro da participação. E só arriscando experimentar novos modelos é que nós podemos descobrir novas formas. E esse caminho de tentar novas descobertas, parece-me que ainda não foi feito. E acho que os jovens merecem isso, merecem que os adultos abram espaço para que eles possam experimentar outros modelos e possam mostrar que funcionam, sejam eles quais forem, ainda estão por descobrir. Marta, eu concordo em absoluto com isso. Acho que as associações juvenis são, por definição, ótimos espaços de experimentação. Costumo dizer isso e quem me conhece sabe isso. O Martinho, por exemplo, já me deve ter ouvido falar isso muitas vezes. E não foi por acaso que eu dei o exemplo da Casa da Juventude de Amarante. Porque, de facto, às vezes custa deixar. Vamos experimentar, a ver o que é que acontece. E o que aconteceu foi uma coisa boa, uma coisa excelente, que é exemplo a nível europeu. E aquilo que dizia também me parece que é muito importante, que há imensos exemplos em Portugal de projetos de sucesso e de participação com taxas muito elevadas, de uma participação ativa dos jovens. E esses exemplos têm que ser estudados e essas metodologias têm que ser partilhadas para que outros possam seguir essas metodologias de participação. Muito bem. Muito obrigado. Se calhar agora avançamos. Eu tinha agora planeado apresentar os resultados de um inquérito que nós fizemos nestas semanas passadas aos jovens da Marches, com algum foco na sua participação juvenil, por isso vou partilhar o meu ecrã para essa apresentação e vou tentar ser muito breve. À próxima não nos convidam, que nós falamos demais. Não, está ótimo. Deixa-me ver. Whiteboard. Ok. Enquanto o Paulo está a tentar resolver o problema, eu vou pedir ao Vítor depois uma coisa em concreto, que eu gostava de conhecer o que é esse projeto, então, da Casa da Juventude de Amarante.
Vale a pena. Eu depois passo-lhe os contactos. Ok. Porque é um nome, se me diz bem do projeto, obviamente gostaria de saber o tão bom tem sido feito. A casa foi aberta em 2006, talvez, 2007, portanto é uma antiga escola primária que foi recuperada e que era para ser um centro de cultura, mas politicamente não se entendiam ali muito bem, e depois a Câmara decidiu, com o nosso apoio, atribuir aquilo à gestão de uma associação, que é o Aventura Marão Clube. Miguel Pinto, que foi o primeiro jovem português a participar no Serviço Voluntário Europeu, ainda em programa piloto, e que daí surgiu ali uma casa com uma dinâmica impressionante. Muito bem. Se calhar então, depois até podemos falar mais desse assunto, se calhar vou então tentar ser muito breve. Conseguem ver o meu ecrã partilhado com os gráficos? Pronto, então responderam 73 pessoas este inquérito. Eu vou pôr do início, temos a meio. Pronto, tivemos respostas de quase todas as freguesias, faltou apenas uma, que é São Vicente do Bico. A freguesia mais representada aqui é Mares e Figueiredo, que é onde a nossa associação está sediada e por isso está na nossa área de ação. E a segunda mais representada, que é Ferreiros, Porozelo e Besteiros, é a freguesia vizinha e a mais populosa, por isso faz todo sentido. Em termos de representatividade quanto ao sexo, tivemos mais ou menos uma representação idêntica, e quanto à idade, temos uma representação idêntica entre os 14 e os 18 anos e entre os 26 e os 35, e um bocadinho menos jovens a responder entre os 19 e os 25. Eu não vou oferecer nenhuma explicação para isto, mas gostava só de deixar claro. E cerca de metade das pessoas, ligeiramente mais de metade das pessoas participa numa associação e cerca de um bocadinho menos de metade não participa. O que é interessante, porque assim ajuda-nos a responder às questões seguintes, que é saber porque é que as pessoas que não participam e em que áreas, em que tipo de associações é que as pessoas que participam de facto estão afiliadas. Então, as pessoas que responderam que sim, participam maioritariamente em associações de cariz desportivo e cultural, seguido de um cariz humanitário, religioso e musical. De facto, de acordo com o que nós conhecemos em Amares, faz todo sentido esta dimensão desportiva e cultural, porque acho que estamos com uma representação elevada com associações a tratar estes temas. E das pessoas que não participam, curiosamente, a maior percentagem das pessoas diz que não participa porque não conhece nenhuma associação que trabalhe as suas áreas de interesse. Isto corresponde a cerca de quase 50% das pessoas que não participam. E a seguir, a opção mais votada a seguir foi que não tem tempo, seguida não existem na minha freguesia. Se me permitirem associar estes dados ao gráfico seguinte, cuja pergunta é: quais são de facto as áreas de interesse dos jovens? A maioria respondeu que de facto a mais votada foi desporto. Claro que não preciso de elencar os benefícios de gostar deste tipo de associações, seguido de música, e depois as 4 mais votadas seguintes, é curioso, que é ambiente, direitos humanos, desigualdades sociais e cinema. E de facto, tanto quanto é do meu conhecimento, são temáticas que não são muito trabalhadas aqui no concelho. Enquanto as 2 primeiras há muitas instituições desportivas e algumas musicais, de facto essas 4 áreas não são trabalhadas. E por isso isto até leva-me a uma questão global que agradecia que até comentassem, que é, tendo em conta que a razão principal para não ser sócio de nenhuma associação é que não há associações que trabalhem as áreas de interesse dos jovens e que várias das temáticas de maior interesse têm pouca força no concelho, deveriam de facto os jovens unir-se e criar eles próprios as associações que idealizam? Por que não? Porque não? Porque de facto vem ao encontro de uma questão levantada no início do debate, que era o facto das populações serem muito heterogéneas e não se sentirem representadas
nas estruturas já existentes, por isso talvez isto fosse um indicador que nos diz que se calhar os jovens devem, de facto, criar eles próprios a sua associação. Eu posso só comentar uma questão? Claro que sim. Relativamente à pergunta que foi colocada, para mim faz todo sentido que quando as pessoas quando os jovens sentem que não existe nenhuma associação no seu território que represente os seus interesses, que possam eles tomar a iniciativa e criar uma associação. O que me parece também importante, e também temos assistido isso, se calhar mais nos últimos anos, é uma tendência para as associações serem criadas em função de projetos pessoais. Isso faz com que depois a vida dessas associações seja bastante limitada, porque assentam em projetos pessoais, em interesses pessoais de uma ou duas pessoas que têm interesse numa área e depois têm dificuldade em mobilizar, dentro daquilo que é o espírito associativo, um conjunto de pessoas que vão de encontro aos seus próprios interesses. Então, nem sempre o associativismo é uma resposta para a capacidade de desenvolver projetos pessoais. E parece-me que esta questão é importante quando se coloca esta tónica de se não existe na minha área, eu posso criar uma associação ou devo criar uma associação. Eu parece-me que sim, com esta salvaguarda. Sim. Muito obrigado. Se calhar então avançamos para... Eu gostava só de fazer um comentário, Paulo. Só um dado muito interessante que apareceu aí. É o ponto relativo às desigualdades sociais. Pode não parecer, mas é um dos fatores mais preponderantes e que nos diversos dados que decorrem dos estudos analisados aparece como o fator com mais potencialidade para fazer divergir os números relativamente à participação, relativamente à democracia, relativamente a uma série de esferas associadas à participação juvenil. E o outro é, obviamente, o nível de escolaridade também. É um dado interessante, esse da desigualdade social. Uhum. Obrigado, professor. Paulo, posso só também, porque chamou-me a atenção aqui duas questões que é interessante. Este questionário, lá está, como falávamos no início, os contextos também fazem muita diferença, não é? Estamos a falar de um meio semi-rural, talvez, a margem, e portanto há aqui questões, desde logo, que se fossem perguntadas numa grande cidade, se calhar não teriam o mesmo tipo de resposta. Costuma-se dizer que ninguém deseja aquilo que desconhece, portanto ninguém gosta de fazer, e se calhar o associativismo é para isso, porque as pessoas associam-se genericamente de duas maneiras, não é? Como dizia a Marta há pouco, por interesses pessoais, para satisfazer interesses individuais, ou para satisfazer uma necessidade da comunidade, alguém que sente isso, não é? Uma falta, uma lacuna na comunidade e vamos nos juntar para tentar resolvê-la. E às vezes, lá está, a criação de uma associação é precisamente para ajudar a dar a conhecer coisas que os outros não conhecem ainda, para que os possam envolver. Outra questão tem a ver com as questões da igualdade de género, que é curioso, porque responderam praticamente o mesmo número de homens e mulheres, mas isso é uma realidade ainda muito longínqua sobre as questões da participação, e nomeadamente na participação política e associativa. Sim. Muito bem. Eu se calhar então agora iniciaria mais uma ronda de questões. Professor Daniel, então, noutros tempos, as associações juvenis eram o único meio que os jovens tinham de ter acesso à cultura, ao desporto, à ocupação de tempos livres, à informação, mobilidade, integração, entre outras. Mas que espaço ocupam as associações juvenis atualmente? Serão ainda um espaço de experimentação, aprendizagem e inclusão indispensável à dinâmica das comunidades? Eu vou responder aí, sobretudo, não com base em conhecimento científico, provavelmente a Marta terá muito mais dados acerca disso do que eu, mas eu acho que sim.
Eu estou plenamente convencido que o movimento associativo tem bastante mais potencialidade do que outro tipo de ações, porque é perene, porque não se fica apenas por uma petição, por uma manifestação de rua, porque parece que em muitos casos, devido à entreajuda e às redes informais, tem grande potencialidade para resolver problemas concretos, e é algo em que eu verdadeiramente acredito. Não sei se respondi, mas e gostava de ouvir a Marta sobre isso, que certamente terá um contributo mais válido do que o meu. Sim, Marta, se desejar participar. Sim, eu acho que as associações continuam a ser um espaço privilegiado de experimentação. Mas cada vez mais existem outros espaços, cada vez mais os territórios têm espaços culturais, espaços esportivos, casas da juventude, espaços onde as pessoas possam desenvolver os seus projetos e experimentar as suas ideias sem ser num modelo associativo. E nota-se que há uma maior abertura de espaços, mesmo em termos de espaços públicos, para que as pessoas possam experimentar e se possam experimentar. E estou a comparar concretamente com há 20 anos atrás, que o espaço associativo era praticamente o único espaço. De qualquer forma, eu acho que a grande diferença nas associações é que nas associações os jovens têm muito mais capacidade de acompanhar todo o processo do seu projeto. Têm mais poder de decisão, têm um nível de relação com as diferentes fases dos projetos que eles têm muito mais direta do que nos outros espaços culturais, que normalmente a decisão está numa direção ou numa equipa que dirige o espaço e que nem sempre é muito aberta às ideias que vêm de fora. Daí que, passando pelas fases para a implementação de qualquer projeto e para a experimentação e para essa capacidade de avaliar, de mudar de ideias a meio de um projeto, é uma coisa que é muito mais fácil ao nível das associações, e isso é que faz com que as pessoas possam crescer nas suas ideias, porque as ideias crescem à medida que nós vamos implementando as ideias. Muitas vezes nós começamos um projeto, começamos um caminho com uma ideia, e ao fim de meia dúzia de passos percebemos que afinal não era bem aquilo que queríamos. E numa associação... errar e tentar de novo. Exatamente. E uma associação tem esta flexibilidade que me parece muito importante para o crescimento dos jovens, para o desenvolvimento das ideias e mesmo para o desenvolvimento deste potencial criativo que os jovens têm, que é esta capacidade de ir experimentando. E de quando não dá certo, não deitar tudo a perder, mas dar um passinho atrás e continuar no mesmo projeto, na mesma ideia, experimentando novas formas. E nisso eu acho que as associações continuam a ser um palco privilegiado para que os jovens tenham esse espaço. Gostaria que houvessem mais espaços, que não fosse só via associativismo, porque continuamos ainda, e se calhar o associativismo também se pode repensar um pouco, continuamos também num modelo de representatividade que me parece-me que é um entrave para o desenvolvimento de muitas ideias interessantes que os jovens têm, mas continua para mim a ser um palco privilegiado, sim. Bem. Marta, ainda consigo, talvez gostaria de lhe perguntar uma outra coisa que parece haver uma tendência para a formação de associações que trabalham áreas mais específicas ao invés de associações que cobrem grandes temáticas, desde a cultura ao desporto e recreação. As associações modernas tendem a unir os jovens em torno de causas mais conflitas. Devemos antecipar uma substituição gradual do tecido associativo tradicional por associações de causas? Eu não percebi aí a última parte, Paulo. Um pouquinho encurtado. Perguntava eu se devemos antecipar uma substituição gradual do tecido associativo tradicional por associações mais focadas em causas específicas. Uhum. Assim, eu acho que não existe uma leitura direta relativamente a isso. O que me parece é que os jovens mais facilmente hoje em dia são mobilizados por causas
e querem uma ação rápida. Eu acho que a grande diferença entre os jovens e os adultos é esta capacidade que eles têm de pensar e rapidamente se mobilizarem e rapidamente querem agir. E às vezes esses tempos não são compatíveis com os timings da criação formal de uma associação para lutar por uma causa. E às vezes as causas são temporárias, são causas que resolvem aquele problema e está resolvido e os jovens partem para outras causas, né? E também me parece que há uma outra questão que está relacionada com o facto de, a nível do poder político local, quer ao nível das juntas de freguesia, quer ao nível das câmaras municipais, e estou a falar nos últimos 20 anos, né, nos últimos 20, 25 anos, há uma série de áreas que foram assumidas pelo poder local e que deixou, se calhar, das pessoas sentirem tanta necessidade de se mobilizarem nos seus territórios, porque tanto as câmaras como as juntas de freguesia vão desenvolvendo projetos para responder a essas causas. E então esta questão de, ao nível das freguesias e ao nível das cidades ou das pequenas cidades, haver associações que se formavam com pessoas que eram muito ativas na comunidade para responder àquilo que surgisse, e por isso as associações eram culturais, esportivas, recreativas, sociais, e tinham um grande chapéu para dar resposta àquilo que fossem as necessidades. Muitas dessas questões agora são resolvidas pelas câmaras municipais e pelas juntas de freguesia e pelas IPSS que vêm dar resposta a estas questões sociais. E por isso as associações perderam aí um pouco o espaço de ação, porque já existem instituições que deem resposta. E se calhar também há esta necessidade das pessoas se juntarem àquelas instituições que já existem e já têm uma estrutura capaz de dar resposta. E não, cada vez que há uma ideia, vamos criar um novo grupo, criar uma nova associação, se calhar juntamos esforços nas estruturas que já existem, com uma maior abertura para que as pessoas possam participar, mesmo que não estejam nesta estrutura representativa, mas que possam ter uma participação pontual, ativa, dentro daquela comunidade, e não ter que criar uma estrutura pesada, desde o início, de formalizar associações, formalizar instituições que deem respostas às questões e às problemáticas que vão surgindo. Mas nós vimos muito esta questão aqui durante a pandemia, né? A capacidade de mobilização e de participação dos jovens é extraordinária. Por isso, quando se levanta a questão da participação, eu custa muito ouvir dizer que os jovens não participam, porque eles são, muitas vezes, muito mais rápidos do que aquilo que os adultos gostariam que fosse. Sim. É curioso que, se me permite comentar o próprio que disse, no seio da nossa associação nós temos muitas vezes essa discussão sobre o papel que as associações ainda ocupam e, de facto, se calhar, o facto das instituições acabarem por assumir áreas que antes eram asseguradas pelas associações, talvez seja uma tendência, talvez positiva ou não, mas que pelo menos merece a nossa compreensão. Gostaria agora de me dirigir ao Dr. Vítor. Que estímulos são dados pelo IPDJ com vista à maior participação associativa e individual em políticas de juventude? Identifica que a burocratização das plataformas de gestão pode ser um entrave à participação? E por último, também deixo a pergunta, se um grupo de jovens desejar fundar uma associação juvenil, que passos deverá seguir e que conselhos lhes daria? Paulo, eu gostava de voltar um bocadinho atrás e dizer que, em relação à primeira pergunta do papel das associações juvenis no passado e atual, as associações juvenis ou outras são essenciais em democracia. Eu acho que têm que ser incentivadas e têm que ser criadas, e tudo que podemos fazer para que haja mais, melhor. Acho que nós
na juventude ou noutra parte qualquer, ou noutra forma qualquer de associativismo, isto tem que ser quase que um desígnio, uma estratégia, uma prioridade. Porque é assim, nós estamos a falar de participação, é aí que começa a participação. É aí que se aprende os modelos da democracia. Por exemplo, eleger, ser eleito, defender uma ideia, um projeto, conduzir uma assembleia. É aí que nos dá traquejo, num contexto informal, onde os perigos, digamos assim, ou os custos de um erro, das coisas não correrem bem, são menores, e, portanto, são espaços privilegiados, lá está, de experimentação, de participação, de inovação, de criatividade, de errar, fazer de novo, está tudo certo, é assim que tem que ser. E nós, em Portugal, temos um modelo, ao nível do associativismo em geral, mas do associativismo juvenil em particular, que é único. Não há muitos países que têm modelos de associativismo de âmbito local, de pequenas associações, como nós temos em Portugal. E os modelos de apoio também, para responder em concreto à sua pergunta. A lei do associativismo hoje jovem permite apoiar financeiramente qualquer tipo de associação em qualquer atividade. E o mesmo, criar uma associação. O Estado paga os custos da legalização e da constituição de uma associação. Portanto, é muito fácil. Qualquer grupo informal de jovens se pode organizar para desenvolver um projeto que os programas de apoio permitem também que isso aconteça. Mas, enfim, nem tudo é perfeito, como eu dizia há pouco, não é? As questões do financiamento são o que são, as regras são as leis, isso não é o IPDJ, nem a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto que as cria. Enfim, são estas incongruências que às vezes acontecem e que têm muito a ver com a questão que colocava também da burocracia, que em Portugal, nesta área como noutras, nós primeiro desconfiamos e só depois é que confiamos, quando devia ser ao contrário. Primeiro devíamos confiar e, depois de cometidos os erros, nós passávamos a desconfiar. E o nosso controle, e nós achamos que controlamos mais se tivermos um controle burocrático, excessivo, com muitos papéis e tal, quando estamos a falar sobretudo da coisa pública, dos dinheiros públicos, etc., um bocado aquele papão e aquele mito de que, enfim, os dinheiros públicos têm que ser muito controlados e tal. E, portanto, é assim, tem que haver um mínimo de burocracia. A burocracia, na sua essência, é algo positivo porque serve para organizar, para gerir, para controlar. Perfeito. Agora, nós temos é que ser consequentes com as coisas. Ou nós queremos que, de facto, as pessoas se envolvam e participam, e ao nível dos jovens, isto tem que ser visto como um investimento, não como uma despesa, não como um custo. É um investimento. Como complemento à educação formal, isto do associativismo, da participação, do voluntariado, etc., encaixa-se naquilo que nós chamamos comumente de educação não formal ou de educação informal. E, portanto, são complementares e hoje, porque a escola não consegue responder a tudo, o Estado, no seu todo, também não consegue responder, por isso é que existem as diferentes organizações da sociedade civil, que lá está, existem para poder dar respostas. E então, o mecanismo é o associativismo jovem, é as associações juvenis, as associações estudantis, não falamos aqui, mas também são muito importantes, também existem e que cumprem muito bem o seu papel e que de facto são escolas de cidadania e de participação, sem dúvida nenhuma. Têm que se reorganizar, têm que se adaptar aos tempos, obviamente. Já não há aquelas associações ecléticas que faziam tudo e mais alguma coisa, porque lá está, a sociedade também se organizou e já há outras maneiras de dar essa resposta. E, portanto, temos que criar aqui dentro das próprias organizações de juventude mecanismos de participação
que ajudem a chamar mais jovens e a que eles possam sentir que, estando associados, conseguem mais coisas, porque essa que é a essência, lá está, do associativismo, é que este se calhar é o tempo em que mais custa dizer isto, não é? Em que juntos podemos ser melhores e mais fortes, quando andamos a apelar para que nos afastemos física e socialmente uns dos outros, mas eu acho que nós, e acredito mesmo nisto, acho que juntos conseguimos fazer coisas maiores, e portanto nós temos que nos juntar para acrescentar valor, para discutir ideias. As associações podem não ser, às vezes há outra coisa errada que infelizmente em Portugal, no passado existia muito em Portugal e que ultimamente não existe muito. Julgo que o Daniel e até a Marta, que são investigadores nesta área, sabem disso melhor que eu. Há associações, havia no passado em Portugal modelos associativos que eram só apenas espaço de debate e discussão de ideias, não faziam mais nada. Não faziam nada. Cartas. E, portanto, jogar cartas, ténis de mesa. Exatamente. Só para vamos discutir hoje política, ou como é que chove, ou porque é que chove, quer dizer, não interessa. Ou até meros espaços de encontro, simplesmente. Convívios, para tomar um café, para estar ali tertúlias, enfim. E por que não voltar a isso? Nós precisamos de estar juntos, partilhar ideias, de discutir e de pensar o mundo em que vivemos e o que é que nós podemos fazer para ajudar a que ele seja um bocadinho melhor. Muito bem. Exatamente. Obrigado, Dr. Vítor. Agora, antes de irmos à discussão com a audiência, não sei se a Marta ou o professor Daniel gostaria de intervir antes de irmos às questões da audiência, ou podemos ir já? Por mim pode ir. Acho que sim, podemos avançar para as questões. Nós, infelizmente, não temos muitas questões, mas temos aqui uma questão do Martinho Antunes, que é o presidente da nossa associação, e ele pergunta: a composição dos CMJ, definida por lei, quando aplicada a pequenos territórios com poucas associações renais, não propicia um peso demasiada representatividade das organizações políticas? Ele não dirigiu a pergunta, mas não sei se querem pegar a palavra. Eu não tenho competência para falar sobre isso. Será o Vítor, certamente. Eu também não, eu sou um incompetente nisso e nas outras coisas todas. Eu já disse qual era a minha opinião, já disse no início qual era a minha opinião dos Conselhos Municipais de Juventude. No atual modelo não vejo bem a sua utilidade, embora, ao contrário daquilo que foi dito, há coisas que são vinculativas nos Conselhos Municipais de Juventude, em termos que é obrigatório ouvi-los, pelo menos, enfim. Mas eu acho que sim, acho que há um peso excessivo não só do RENAGE, porque dizem que tem que ser as associações que estão inscritas no RENAGE, que para quem não sabe é o Registro Nacional de Associativismo Jovem, um registro que existe para registrar as associações de jovens, e dos partidos políticos, porque prevê a representação dos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal, mais as respectivas juventudes partidárias também, portanto que há aqui quase uma duplicação. Enfim, sim, acho que podia haver outro tipo de modelo mais simples e que possibilitasse, lá está, os jovens individualmente poderem participar, ou aqueles que estão noutros fóruns associativos que não só o RENAGE. Muito obrigado. Infelizmente não temos mais questões da audiência, por isso... Deus provocar. Deus provocar. Se calhar acho que as pessoas ficaram muito bem esclarecidas, acho que sim. É uma reflexão. Ou intimidadas. Vou só dar mais uma olhadela. Pronto, se calhar então avançamos. Eu agora gostaria de convidar a intervir o professor Bernardino Silva, que é o mentor do projeto chamado Missão Amares, que se caracteriza pelas suas ações de voluntariado com alunos da Escola Secundária de Amares,
em zonas extremamente pobres de África. Vou admiti-lo para a conversa. Eu espero que o professor esteja pronto. Professor Dino, está a ouvir-nos? Estou. Ótimo, estamos a ouvi-lo. Já me estão a ouvir? Sim, senhor. Olá, boa noite. Boa noite. Eu gostaria então de apresentar novamente o professor Dino. O professor Dino é o mentor do projeto Missão Amares, que se caracteriza por ações de voluntariado com alunos da Escola Secundária de Amares, em zonas muito pobres de África. Eu gostaria de o felicitar primeiro, professor, por ter ganho o Troféu Português de Voluntariado, que é atribuído pela Confederação Portuguesa de Voluntariado. Por isso, muitos parabéns, professor. Dou-lhe agora a palavra para que nos fale deste projeto tão querido em Amares. Eu não conheço este senhor, pá, não conheço este senhor. Oh, meu grande amigo Vítor, estás bom? Saúde toda a gente aí presente, o painel. Agora, neste caso em particular, o agradecimento ao Paulo pelo convite e, claro, aí ao meu amigo Vítor, conterrâneo da nossa Vila das Aves. Pois é, este projeto ele é um projeto que tem uma dimensão muito local, é um projeto que nasceu num contexto de uma escola secundária, a partir de um clube da solidariedade e voluntariado que foi criado, nomeadamente para os alunos do ensino secundário. É um projeto que estamos a falar que tem mais de 10 anos em termos da sua eficácia, da sua dinamização, e que ao final de alguns anos, caminhando com alguns alunos de muito voluntariado na proximidade e aquilo que nós chamamos hoje local, com várias instituições da Amares e de Braga, começamos a sonhar um pouco mais, porque não fazer algum tipo de voluntariado internacional em países em vias de desenvolvimento. E neste contexto de sala de aula, partilhando algumas experiências minhas de idas ao terreno e com aquilo que os próprios alunos estavam a experimentar localmente, começámos a sonhar, aquela ideia da utopia, não é? Que muitas vezes achamos que não é possível, criar expectativas por vezes nos jovens que também por vezes parecem sonhos, mas a verdade é que começámos a sonhar isto há alguns anos e começou a realizar-se. E desde 2016 para cá já foram 22 voluntários, não só de alunos do 12º ano, como também ex-alunos. Por exemplo, há 3 anos atrás, curiosamente, foi uma equipa de 8 voluntários, sendo que uma já médica e uma já enfermeira, que tinham sido ex-alunas e, portanto, já formadas, digamos assim, que iniciaram a sonhar o projeto e que o vieram a concretizar. E pronto, tem sido assim um pouco esta a nossa caminhada, como eu disse, muito aí por Amares, mas que passou a ter reflexos já um pouco, não vou chamar nacionais, mas que acabam por ter algum impacto por algumas, não só por algumas comunicações que foram saindo na comunicação social, como também sou convidado a ir a várias escolas, por vezes falar até de outros âmbitos, e eu obviamente aproveito para falar desta experiência e deste projeto, e tem estado a crescer. Quando eu digo aqui a crescer é em termos do próprio voluntariado dos jovens. Por exemplo, só para ter uma ideia, este ano 2020, infelizmente por causa da pandemia não conseguimos realizar o projeto no terreno, mas estavam 11 voluntários. O ano que eu levei mais voluntários tinha sido em 2017, com 8. Portanto, este ano iam 11. E para o próximo ano, apesar de todas as circunstâncias que estamos a viver, eu tenho neste momento 13. Ou seja, isto não querendo imaginar o que é os 11 deste ano 2020 quererem ir em 2021, juntamente com os 13 que fazem um grupo de 24. Portanto, é esta a dimensão do projeto, assim de forma sumária,
Obviamente, se quiserem fazer alguma pergunta mais concretamente, o que fazemos, o que não fazemos, mas é assim, o projeto nasceu neste contexto. Obrigado, professor. Como ainda temos algum tempo, não sei se alguns dos outros convidados gostariam de fazer alguma pergunta. Se não, avanço eu. Professor, diga-nos, se calhar, em concreto, que tipo de voluntariado é que fazem nos países aonde vão? Aqui neste caso nós estamos em Moçambique, concretamente em Chibuto, que é próximo de Maputo, mas já não pertence à região de Maputo, pertence à chamada província de Gaza, Xai-Xai, e é uma zona muito pobre, e além de ser pobre, ela teve há sensivelmente 10, 12 anos, as cheias que nós vimos muito recentemente na Beira, aconteceram essas cheias há sensivelmente 10, 12 anos, até depois com umas já mais recentes, não tão fortes, que deixaram aquela região, nomeadamente de Xai-Xai, completamente devastada. Aliás, há uma região de Chibuto que quando eu vou com os jovens faço-lhes ver que onde estão a nascer as novas casas que até nós temos estado a ajudar a construir, chegaram a estar completamente submersa, aquela região esteve completamente debaixo d'água. Então, o nosso trabalho, que tem sido articulado com os missionários da Boa Nova, visa 3 áreas. A área da saúde, porque habitualmente eu tenho tido ex-alunos que estão envolvidos na área da saúde e têm permitido trabalharmos na área da saúde, nomeadamente na área da maternidade e toda a questão que tem a ver com a maternidade. Depois temos uma outra área, a área da educação, que nós fazemos acompanhamento, vamos a algumas escolas com algum dinamismo, com alguma formação para educadores, com algumas atividades. Depois temos um outro projeto, que este é já um projeto mais de índole daquilo a que nós chamamos um pouco a alimentação, o projeto que visa o apoio em alimentação às famílias mais carenciadas, em que nós fazemos a visita aos doentes, onde nós colaboramos também com a chamada visita aos idosos e a alimentação a idosos, e depois o projeto maior, nós começamos há sensivelmente 3 anos, em parceria com uma associação que é a questão da associação com os órfãos, em que nós, não só no período em que lá estamos, como depois quase que garantimos por um ano o apoio, nomeadamente alimentar, a cerca de 200 crianças. E estamos neste momento já com apoios, inclusive de uma empresa sul-africana, a construir já uma casa que já está bastante adiantada, que será, digamos, a grande sede do projeto da Missão Amares para com os órfãos. E depois temos também, que também é muito importante esta parte, a parte da formação. Nós damos formação em algumas áreas conforme as competências dos nossos alunos, mas sabem que a maioria dos nossos alunos, só pelo facto de ter o 12º ano, conseguem ser professores, não é? Porque muitas das pessoas, inclusive alguns adultos, são analfabetos, e é possível fazer também a chamada educação de adultos, com várias áreas de formação. Então, os 20 dias que nós passamos lá, vamos preparando as coisas antes de viajar, fazemos todo um planeamento, mais ou menos cada grupo já sabe o que é que vai fazer, ainda que depois no terreno as coisas possam ser alteradas. Mas nós, fundamentalmente, é isto. Trabalhamos na área da saúde, da educação, alimentação e construção de casas, que geralmente apoiamos na construção de casas. Porquê? Porque nós levamos uma verba que se destina à construção de casas locais, em que geralmente a Caritas local só constrói essas casas se tiverem alguma verba. Então nós já temos em conta, por exemplo, este ano tínhamos uma verba para construção de 7 casas, cada casa, se nós vamos construir, rondam os 180, 190 euros. Então nós compramos esse material e depois, juntamente com os jovens, nós ajudamos na construção. Então, digamos, são
áreas de intervenção que nós temos tido a nossa prática de voluntariado e que estamos a dar-lhe continuidade. O que fazemos num ano, quase que no ano seguinte, nós damos continuidade ao crescimento desse mesmo projeto. Professor, tenho uma questão para si da audiência. A Maria da Luz Fernandes pergunta-lhe se os alunos obtêm alguma formação ou preparação para o voluntariado e dá-lhe os parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Sim, além da preparação, que é aquilo que eu digo, as experiências voluntárias, nós fazemos uma formação com o CMAV, que é o Centro Missionário de Braga, que tem sessões de formação durante mais ou menos, vão começar, a primeira está prevista para o dia 2 de janeiro e vão até maio, praticamente 15 em 15 dias. Fazemos também formação com a FEC. Este ano a FEC é a Fundação Evangelização e Culturas, está muito vocacionada para o voluntariado missionário. Então os nossos jovens fazem uma série de sessões de fim de semana com formação teórica e prática também. E depois, como já temos um histórico de passado, aos poucos fazemos também uma formação baseada naquilo que os outros colegas também já fizeram. Tendencialmente convido ex-alunos que tenham feito a experiência para vir falar aos colegas. Tenho também, usando aqui esta palavra, o verbo usar, mas aproveitando as competências de ex-alunos, sobretudo na área da saúde, geralmente temos 2, 3 formações de primeiros socorros e saúde materna, que é uma ex-aluna que está formada também da Mares, a Manuela, que algumas vezes faz essa formação. Já fez também a Diana, que neste momento está imigrada, mas também fez. Portanto, eu procuro que os jovens possam ir munidos do máximo de competências, porque depois, quando se chega lá, muitas vezes, o ver, o ouvir e o sentir, mesmo assim já é de uma fragilidade muito grande, mas procuro que eles tenham algumas competências para poderem estar lá. Obrigado, professor. Vamos então prosseguir para a nossa última rubrica do nosso debate, que se chama, e o professor, diga-lhe por favor, fica até ao fim, chama-se A Minha Utopia, em que eu vou pedir aos nossos convidados para nos darem a sua perspectiva pessoal de como seria a participação cívica no mundo ideal, numa sociedade perfeita, como é que eles veriam que a participação cívica juvenil deveria acontecer. Eu, se calhar, vou pela ordem que me aparece aqui na ecrã, por isso pedia, professor Daniel Seabra, dou-lhe a palavra. É provavelmente a questão mais difícil de todas, porque é um exercício que encerra alguma especulação, mas há uma coisa que gostava de lhe dizer, que é o seguinte, eu vou depois direto à sua pergunta, mas gostava só de iniciar a resposta dizendo-lhe que muitas vezes as pessoas criticam as chamadas utopias, ou seja, como uma impossibilidade, como algo que nós não podemos atingir. Mas as utopias às vezes são importantes enquanto uma meta que nós imaginamos, que nos permite, esse quase impossível, acaba por nos ajudar durante o nosso cotidiano a construir pequenos possíveis, indica-nos uma direção, indica-nos um caminho que nos permite, passo a passo, diariamente, construir pequenos possíveis, mesmo que saibamos que muito provavelmente nunca atingiremos essa tal utopia que gostaríamos de trazer para as nossas sociedades. Eu vou sobretudo, não vou apontar propriamente uma utopia, mas vou deixar apenas uma recomendação, se quisermos uma sugestão, especialmente aos jovens, que é a leitura de um grande clássico. Não é fácil de ler, mas eu convido, o exercício vale a pena. Eu gostaria de convidar os jovens, aqueles que nos estão a ouvir, a ler um livrinho cujo título é O Contrato Social. Foi escrito por Jean-Jacques Rousseau.
Esse livro, eu sei que não é de leitura propriamente fácil, mas é um bom exercício para começarmos a desenvolver hábitos de leitura e não podem ser só textos fáceis. É um livro que nos vai ajudar a perceber, e incluo-me neste grupo, porque entendo que isto é um exercício cotidiano, todos nós precisamos de fazer, vai nos ajudar a perceber que o bem comum, o interesse coletivo, a coesão social, a solidariedade, obriga a que todos nós abdiquemos, por vezes, um pouco do nosso interesse pessoal, um pouco de alguma daquela que por vezes entendemos ser a nossa liberdade pessoal, precisamente em prol da coesão, do bem-estar de todos, porque verdadeiramente nós não somos livres, nem podemos estar bem enquanto aquele que está ao nosso lado, o nosso semelhante, também não está bem. E esta ideia de coesão social, de solidariedade, ajuda também a libertar-nos da nossa indiferença, do nosso egoísmo, e ajuda-nos também a perceber que, estando melhor o todo, nós também estaremos melhor. E era com estas palavras que eu gostaria de terminar a minha participação, agradecer, reiterar o meu agradecimento pelo convite e dizer a todos os convidados que aqui estiveram que aprendi bastante com as vossas participações também. O projeto do professor Bernardino é uma surpresa para mim. Eu estive em Moçambique não há pouco tempo, mas quando era menino, entre os 2 e os 4 anos, os meus pais viveram lá, regressaram antes de 74, regressaram em 73, portanto não sei nada de Moçambique, apenas me move a curiosidade de lá ter estado enquanto bebé. Louvo e dou-lhe os meus parabéns pelo seu projeto, e ao Paulo reitero a oportunidade de aprender e de participar neste debate, o que muito me agradou. Professor, obrigado, nós é que agradecemos, muito obrigado. Dou agora a palavra à doutora Marta. Vai lá, mas não são desligar. Eu, antes de começar sobre essa questão da utopia, que é bastante complexa, gostaria de também dar os parabéns ao professor Bernardino, sobretudo porque se nota que este projeto, muito provavelmente, não devo estar muito enganada, vive muito da grande capacidade de mobilização que ele deve ter junto das pessoas. E a utopia alimenta-se muitas vezes desta capacidade de mobilização que as pessoas têm, de acreditar e levar os outros connosco naquilo que são os nossos sonhos. E gostei muito de ouvir desse projeto, e é um projeto muito inspirador, e por isso bem-ajam por todos esses voluntários que estão a fazer a diferença. Relativamente à questão da minha utopia para as questões da participação, eu acho que a utopia é uma forma de nós colocarmos sementes na terra, não é? E quando nós colocamos sementes na terra, há coisas que vão germinar, há outras que não. E às vezes algumas vão dar frutos em tempos que já não serão os nossos, mas ficam lá as sementes. E eu acho que essa é um pouco a função da utopia, é nós não nos esquecermos de ir semeando todos os dias qualquer coisa que possa contribuir para um mundo melhor. E nesta questão da participação, tentando ser um bocadinho objetiva, eu gostaria que de futuro a participação tivesse mais espaços para a experimentação, para que as pessoas pudessem experimentar e se experimentar neste processo de aprendizagem que é a vida. Gostaria que houvesse mais espaço para a polaridade de pensamento, a polaridade de formas de estar, formas de ser, formas de se encontrar, espaço para as pessoas refletirem sobre as coisas, mesmo que não se chegue a conclusão nem a consensos, mas que possa haver espaços para que as pessoas manifestem as suas opiniões de forma livre.
e irmos construindo esta coisa que a Unesco nos tem convidado a implementar nos territórios, que é esta capacidade de implementar a diversidade cultural e a diversidade das expressões culturais, que passa muito por esta diversidade de formas de ser e de estar na vida. E sem essa diversidade, não me parece que possa haver grande participação, nem pode haver associativismo, porque se tentarmos afunilar as formas de ser, as formas de estar, as formas de pensar, as formas como nos expressamos no dia a dia, estamos a limitar na representação o universo que existe de seres humanos e a diversidade fantástica que existe nos seres humanos. E por isso a minha utopia é um pouco esta, é a experimentação, é pluralidade e diversidade cultural para que as pessoas possam ter espaços de manifestação e expressão. E muito obrigada, Paulo, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês todos. Como diz o Dr. Daniel Seabra, aprendi imenso com vocês todos. Gostei imenso, foi muito agradável. E espero de alguma forma ter contribuído para trazer algumas reflexões, embora não tenha trazido grandes soluções, porque também não as tenho, mas acho que para as soluções é fundamental trazer os jovens para a discussão. E as soluções serão sempre as soluções que os jovens quiserem que sejam as soluções para o tempo deles e para o momento de cada um. Nós é que agradecemos. Dou agora a palavra ao Dr. Vítor Dias. Epá, isto é que é o mais difícil, falar no fim, pois já não há nada para dizer, né? Quanto a utopias e a... Não, eu começava precisamente pela última palavra da Marta, que é a utopia é cada um poder ser só, poder ser ele próprio ou ela própria, cada um poder ter condições para concretizar os seus sonhos e os seus desejos e em si poder refletir na sociedade esses sonhos, essas ambições e esses desejos. Nós podermos ter igualdade na diversidade, na pluralidade e igualdade de acesso e de sucesso. As questões da educação são fundamentais, e eu bato sempre nisto: educação, educação, educação. Só podemos fazer escolhas livres se tivermos conhecimento, e portanto isso para mim é o essencial. E depois também tentar sempre colocar-nos, e isto é para os decisores, e eu tento fazer isso enquanto decisor político, é tentar colocar-me no lugar do outro, ver as coisas sempre em perspectiva. Enfim, eu sou pai, não é? E o que mais me assusta no facto de ser pai é o facto de eu ter sido criança e ter sido jovem e saber o que é que eu desejava e o que é que eu gostava de fazer quando era criança e jovem. Portanto, dou essa liberdade e essa possibilidade aos meus filhos, e isso se calhar é o que mais nos assusta, porque nós sabemos que há coisas que se têm que fazer na juventude e que têm que se passar na juventude, porque aí fazem parte do crescimento. E, portanto, nós julgo que era Boaventura Sousa Santos, que é também uma leitura que eu recomendo, não é? Que dizia que devemos desejar o impossível para conseguir o desejável. Isto constrói-se todos os dias. Acho que há sempre formas de nós podermos acrescentar mais um grãozinho na terra para fazer crescer alguma coisa, e temos que ser capazes de deixar que os jovens errem, experimentem, como dizia a Marta e bem, possam tentar e tentar e tentar e errar e tornar a tentar. Só assim podemos crescer livres e saudáveis. E já agora, como o Daniel também
sugeriu uma leitura, eu sugiro uma também que tem a ver muito com esta questão do sonho e da utopia, e que me marcou muito também, lá está, na minha infância e juventude, que é O Príncipezinho, que pode parecer que ser um livro para crianças, mas não, é um livro para todos nós, e que se calhar nos faz ter este sonho sempre interminável, de querer sempre ir mais longe e mais para nós e necessariamente para os outros. O Dino, meu amigo Dino, é um gosto rever-te, amigo, por aqui. Sei que estas tuas utopias também são sempre inacabadas, que estás sempre a construir algo novo, tu com os jovens que têm a sorte de ser teus alunos, e que seguramente que concordam comigo que todos os dias, quando saem das tuas aulas e da tua escola, vão um bocadinho mais ricos, porque sei a pessoa que tu és e o ser humano fantástico que és, e nós temos uma responsabilidade acrescida com os países de expressão portuguesa, e isso de facto é uma coisa que nós também devemos desejar enquanto utopia, é fazer alguma coisa para que aquele povo seja um bocadinho mais feliz, tão massacrado que é por tantas coisas, e Moçambique em particular, que eu não conheço sequer, mas que é uma terra com tantos recursos, com tantas coisas boas e tão martirizada a terra em si e a população, e portanto muito obrigado pelo trabalho que fazes com os teus jovens lá e cá, eu sei. Em relação ao Paulo, muito obrigado, Paulo, e muito obrigado à Amarense. Também aproveito esta oportunidade para lhes agradecer publicamente o trabalho que fazem também para envolver jovens e dinamizar a comunidade desportivamente, culturalmente, socialmente, para a coesão social, como dizia o Daniel, e bem, e ao Daniel e à Marta, foi um privilégio para mim também ter partilhado convosco este bocadinho. Muito obrigado também. Até breve. Obrigado. Nós agradecemos, Dr. Vítor, obrigado. Professor Dino, então, dou-lhe a honra de terminar com a sua utopia. Eu, em primeiro lugar, só lamento não poder ter estado logo no princípio, mas tinha dito ao Paulo que não podia estar logo no princípio, e acho que perdi, por vezes são daqueles serões que a gente tem e que, de facto, por aquilo que eu vos ouvi, pelo menos quer o Daniel, quer a Marta, que não conheço, sinceramente, portanto, acho que perdi alguma coisa de essencial. Em relação à minha utopia, vocês citaram aí vários livros, mas eu vou pegar no Boaventura Sousa Santos e vou pegar aí porque eu tive, uma das minhas grandes experiências que eu tive foi ter participado em alguns fóruns sociais mundiais, onde o Boaventura Sousa Santos ainda que os fóruns não tenham hoje a dimensão que tiveram há cerca de uma década atrás, mas ele foi um dos pilares, um dos pais do fórum, e um dos slogans do Fórum Social Mundial era "Um outro mundo era possível". Um outro mundo é possível. E eu acredito que um outro mundo é possível, porque de facto nós hoje em dia, com estas pequenas grandes coisas que é o associativismo, o estar junto com os jovens, nós verificamos que eles são extremamente utópicos, mas ao mesmo tempo muito realistas. Acho que é uma coisa muito interessante de ver, é que no nosso tempo, Vítor, não é? A gente sonhava, mas não tinha a oportunidade de concretizar. Nós na Vila das Aves até tínhamos os escuteiros, já tínhamos algumas coisas. Mas o que eu vejo hoje é que eles de facto sonham e conseguem concretizar, porque têm oportunidade para isso. Então eu acho que, eu acredito que com outro mundo é possível justamente porque, e vocês já mencionaram, hoje promove-se muito a inclusão, promove-se a solidariedade mais do que nunca, procuramos muito ir ao encontro da igualdade, somos muito mais ativistas que alguma vez vimos os jovens a ser. Há um compromisso muito grande com as grandes causas, e então eu decididamente eu acredito que o importante cada vez mais é nós nos aproximarmos uns dos outros, e aí nós conseguimos marcar a diferença.
E então eu agradeço-vos também as palavras, e já agora, Marta e Daniel, desculpei tratar-vos por tu. O Vítor já conhece mais ou menos, mas também incluo. Se quiserem conhecer melhor um pouco o projeto, até as suas linhas, os seus objetivos, as suas orientações, será um gosto depois, ou deixar depois o meu contacto no final daqui a pouco. Seria interessante, até talvez o interesse maior na minha perspectiva é de facto a eficácia que vai tendo junto dos jovens, porque nós sabemos, quando lidamos com jovens entre os 16 e os 18, a gente por vezes não observa imediatamente aquilo que está a produzir neles. E quando a gente vê 5, 6 anos depois de eles saírem desse contexto e continuarem a querer saber e a relacionar-se com os jovens de 5, 6 anos mais novos, porque estão envolvidos no projeto, acho que é aí que está a beleza e a riqueza, porque há uma tendência nós achar, quando vamos para a faculdade e que já fazemos mestrados e doutoramentos, que há alguns alunos que já não querem recuar a um projeto que quando eles tinham 16, 17, 18 anos. Porquê? Porque na universidade também há estes projetos, nas universidades, em que por vezes estão mais próximos até na sua realidade de idades e de saberes. E curiosamente, eu tenho tido imensos ex-alunos que vêm atrás justamente beber aquilo que eles ajudaram a fecundar. Eu acho que essa é a parte mais espetacular de todo o projeto. E já quase todos citaram alguém, quando os meus alunos por vezes me dizem, professor, e porque isto, porque aquilo, eu costumo citar uma frase de Madre Teresa de Calcutá, em que dizia: muitas vezes não precisas fazer nada, saber que há alguém que sofre, basta. Se nós soubermos que temos alguém ao nosso lado que sofre, basta. Isso já é motivo para tu ires mais além. E é um pouco isto. Portanto, o meu muito obrigado também ao Paulo, ex-aluno, e também muito bem-aja pelo associativismo que a Mares tem. É uma das coisas que eu noto realmente a Mares tem um associativismo muito forte, tem sido intergeracional, e o Vítor sabe disso, tem sido intergeracional, que é muito interessante. Não se fica só pelo desporto, mas também por outras áreas importantes. E portanto, Paulo, bem-ajas também a ti, à tua equipe, por aquilo que têm feito, que também é muito importante. E se nós quiséssemos aqui, Vítor, te falasses na tua atividade política, nós neste momento temos, vamos agora dizer esta ideia dos partidos, não é? Mas os 3 grandes líderes das juventudes amarenses são tudo jovens que saíram da escola e do associativismo. Isso é curioso ver isso, é curioso. Não foram jovens, como eu costumo dizer, que caíram ali, parece, por acaso, porque, pronto, política é política, não. Curiosamente, os 3 líderes, a Liliana, o Daniel e o Mário, os 3 líderes dos 3 partidos de referência das suas juventudes, são jovens que estiveram sempre envolvidas com o associativismo. Isso é muito interessante. Aquilo que foi com certeza que vocês estiveram a refletir, a verdadeira participação ativa, não é? E juvenil. Portanto, boa bem-aja e obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Cabe-me então terminar o debate com uns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer uma vez mais ao nosso painel, que tão prontamente aceitou participar no nosso debate, e ao professor Dino pelo seu testemunho. Agradecemos também ao IPDJ pelo apoio concedido através do programa Paz, e um obrigado especial à nossa audiência. Por isso está concluído mais um Destrava-Línguas. Até à próxima e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boas festas, se não nos virmos. Para todos também, obrigado, igualmente. Um abraço. Obrigado.